Ah, meu Brasil, hoje é quinta-feira e você não sabe o que está acontecendo na internet? Então vem com a gente que eu mostro para vocês aqui no canal Madeirada Brasil. É uma audiência para debater as questões trabalhistas, não para dar palco a quem vem aqui tumultuar. Eu peço que nós nos mantenhamos focados naquilo que interessa. Todos têm direito... Todos têm direito a darem a sua opinião e a sua visão sobre o tema, mesmo que a sua opinião seja isso. Tá tudo bem. Nós temos que ouvir, ele tem o tempo regimental dele, ele falou no tempo dele, e a gente não vai, como os covardes fazem, falam e saem. Nós não vamos permitir que isso prejudique o andamento dos nossos trabalhos. Nós vamos continuar aqui com o propósito que nos trouxe até aqui, que é debater de maneira clara, propositiva, organizada, esse texto junto aos trabalhadores, junto aos movimentos sociais e tentar buscar cada vez mais um fortalecimento dessa ideia e desta proposta com o conjunto da sociedade, com os demais deputados, para que a gente possa ter a aprovação desse texto e caminhar no sentido de superar essa escala de trabalho. Os argumentos que nós ouvimos aqui são argumentos já conhecidos desde o tempo da abolição da escravidão. Não se podiam abolir os escravos porque iria prejudicar, porque era inviável, porque não caberia, porque isso, porque aquilo. Tem pessoas que jamais compreenderão o impacto dos movimentos coletivos em prol da dignidade da vida do povo. Quem nunca calçou a sandália do povo, quem nunca olhou para as pessoas com humanidade e com respeito. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Deixa o deputado expressar a opinião dele, deixa o deputado colocar o ponto de vista dele de maneira deselegante, mas o fez, e assim a gente vai prosseguir, sem ficar dando muita moral e perdendo tempo com gente que não vale a pena. Vamos... A economia precisa do apoio do Congresso Nacional. Então, falar que eu digo o Brasil é a oitava, nona economia do mundo? Sim. Poderia estar em quarto lugar? Sim. Se não fosse a nossa baixa estima, que se fala mal do Brasil o tempo todo. Eu fiz uma análise comparativa do Brasil com a média dos países da OCDE. Todos os indicadores do Brasil são melhores. Todos. O depósito brasileiro cambial em Nova York, o Brasil tem mais reservas que a média da OCDE. O Brasil tem um déficit público menor do que a média da OCDE. É grande, mas dizer que o Brasil está quebrado, isso é irresponsabilidade, é politicagem de mau gosto contra o nosso povo. Isso é crime de lesa pátria. O que o mercado financeiro vem fazendo com a economia chama-se crime contra a ordem econômica e a economia popular, meu caro presidente. São crimes. É um conluio para aumentar taxas de juros do Banco Central, que se diz independente. Ora, se ele é independente, ele não deveria ouvir a opinião do mercado financeiro. E não deveria aumentar a taxa do dólar, que não há nenhum motivo. Somos superavitários na balança comercial? Que papo furado é esse? Não sou governo, não defendo o governo, mas sou brasileiro, patriota e defendo a economia brasileira. Queria apenas aqui colocar uma questão em apelo a Vossa Excelência, deputado Leur, a Vossa Excelência, deputado Paulo Magalhães, que é o seguinte: no meio desse processo, semana passada, após o depoimento da Luísa Erundina, que eu acho que emocionou a todos, eu não estava aqui, mas assisti e me emocionei com o depoimento, o Glauber foi sair da sala do Conselho de Ética e recebeu as mesmas provocações e ataques do mesmo grupo que ocasionou esse processo que está aqui.
Então veja, nós precisamos ter em mente o que está em jogo nesse processo que foi movido contra o Glauber. O que está em jogo é se esse conselho vai legitimar uma prática de banditismo político, uma prática utilizada sistematicamente pelo MBL para constranger pessoas que não pensam como eles, ou não. Porque se decide, deputado Paulo Magalhães, por uma punição ao deputado Glauber, vai se estar coroando e consagrando as práticas do MBL. Vai se chegar... Qual é o recado e a mensagem que vai ser dado para essas pessoas que praticam banditismo político? É dizer, continuem. Porque com vocês não acontece nada e com as vítimas dos seus ataques acontece. Eu sou mais moderado que o deputado Glauber na política, mas sou mais esquentado que o deputado Glauber em comportamento. Então veja, se viesse comigo, ou qualquer um de vocês, com esse nível de provocação e ataque sistemático, e pior, praticado como método por moralistas sem moral. Esse MBL é um movimento que tinha um vereador lá no Rio de Janeiro que tinha como prática fazer esse mesmo tipo de ataque e está preso por pedofilia. É desse tipo de gente que a gente está falando, deputado Paulo. Então, assim, qualquer tipo de posicionamento que não seja o arquivamento do caso é premiar essas táticas, esses métodos. Eu não estigmatizo o mercado, eu acho que ele tem uma função importante para servir de parâmetro para certas decisões, para lembrar que o governo não pode gastar mais do que arrecada. Agora, sinceramente, eu não vi o mercado ter as mesmas reações alérgicas que está tendo agora no atual governo, no governo anterior, quando incensava-se Paulo Guedes, as maiores estrepulias no governo anterior em relação a precatório, as declarações estapafúrdias e golpistas do ex-presidente agitando o país, o mercado ali oscilando um pouquinho aqui, o dólar, os juros. Vai dizer que a economia do Brasil, no governo anterior, estava em céu de brigadeiro? Ou vai dizer que a turbulência que se vê hoje no mercado financeiro é compatível com a mesma régua que se mede hoje, se media há relativamente pouco tempo a montanha-russa que a gente viveu aqui? Então eu me reservo o direito de entender o seguinte: todo governo deveria, e não só governos de centro-esquerda ou esquerda, todo governo, por uma questão de coerência ética, deveria se prestar a resolver problemas principalmente dos pobres e miseráveis. São quem mais precisam do Estado. Essa é uma questão, para mim, basilar do ponto de vista a quem deve servir o Estado. Outra pergunta filosófica importante: para que serve a economia? Ou qual é a função social do economista? São outras perguntas que eu gostaria de lembrar que tem a sua função. Então, quando saiu o pacote fiscal, eu disse aqui, não importa o que esperar de um governo de centro-esquerda eleito democraticamente num dos países mais desiguais do planeta. É óbvio que a gente vai ter que elencar prioridades, resolver questões, como eu já disse aqui, bem apontadas pelo mercado do ponto de vista das contas públicas, mas, a meu ver, esse mau humor é uma expressão passadora de pano para essa quase animosidade, é quase um antagonismo explícito que essa pesquisa dos 90%, eu diria, de impopularidade do atual governo no mercado faz todo sentido. Agora, ninguém vai perder o sono em Brasília por causa dessa pesquisa. O governo não deveria se pautar primeiro pelo humor do mercado. O governo tem mais o que fazer.
Olha, não vá sair antes de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e mandar pra galera no grupo do Zap dos amigos, no grupo do Baba, no grupo das irmãs, no grupo da igreja, no PV de cada bolsonarista.